Para que servem as tabelas de mergulho? Bom, tabela é uma representação de informações obtidas em pesquisas e reunidas de forma a facilitar a interpretação e compreensão dessas informações. No nosso caso, é a representação de valores usados para orientar e planejar mergulhos profissionais, recreativos ou comerciais. No que se baseiam nossas tabelas? Bom, o nosso meio é o oceano. Então, nossas tabelas se baseiam basicamente em, em duas variáveis: a profundidade do mergulho e o tempo de fundo desse mergulho. E por que essas duas variáveis? Bem, porque profundidade e tempo submerso têm influência direta, estão diretamente relacionados ao comportamento dos gases do nosso ar, do ar que respiramos. No nosso caso, no mergulho, principalmente o comportamento do nitrogênio. Essas são as duas tabelas que nós vamos usar no planejamento dos nossos mergulhos. Nós vamos conhecer um pouquinho delas, mas antes a gente precisa sedimentar dois conceitos básicos. O primeiro deles é o tempo de fundo. Nós precisamos saber que tempo de fundo no mergulho é o tempo compreendido entre o início da descida até o início da subida. Ou seja, não é só o tempo que a gente permanece na profundidade. A gente tem que somar a esse tempo o tempo que a gente leva para vir da superfície até atingir essa profundidade. E o segundo conceito é o de tempo de nitrogênio residual. Isso é uma referência à quantidade de nitrogênio acumulado no organismo após um mergulho. Em outras palavras, significa que, em decorrência de um primeiro mergulho, eu supostamente tenho, residualmente falando, uma quantidade de nitrogênio que deve ser levado em consideração para um mergulho repetitivo, para um segundo mergulho. Essa é a tabela principal, é a tabela número 1, e é onde a gente vai jogar aqui os nossos dados de mergulho. Então, para a gente entender como funciona essa tabela, nós vamos ter que aprender que essa linha horizontal, vertical, desculpe, essa linha vertical do lado esquerdo, são os valores determinados para a profundidade do nosso mergulho. Ou seja, nós vamos planejar, vamos ver a quantos metros de profundidade nós vamos mergulhar e a gente vai vir aqui traçar esse valor. Na linha horizontal de cima, a gente tem os valores que são valores determinados como grupos de pressão. São valores que a gente vai usar para determinar os nossos intervalos de superfície, para usar no nosso segundo mergulho. Então, aqui, essas letras elas vão nos dar condições de passar para um próximo passo nos nossos mergulhos. Esses valores que estão dentro desse quadrado maior, eles são os valores a serem usados como referência de cálculo para os nossos mergulhos. Lembrando sempre que, se for o primeiro mergulho, esses valores eles devem ser lidos como tempo de fundo da gente. Agora, se for já um mergulho repetitivo, um segundo mergulho ou um mergulho repetitivo qualquer, eles devem ser usados, eles devem ser lidos como a quantidade, o tempo de nitrogênio acumulado, o tempo de nitrogênio residual. Nessa região que está em cinza claro e cinza escuro, são mergulhos que, independente do tempo, eles estão dentro,
fazem parte de uma zona de parada de segurança. Apesar de ainda fazer parte de mergulhos não descompressivos, sugere-se, indica-se uma parada numa profundidade entre 4 e 5 metros por aproximadamente 3 minutos. E esses valores que estão nessas caixas vermelhas, elas são os tempos limite de mergulho não descompressivo para cada uma das profundidades daquela coluna da esquerda. Essa já é a segunda tabela. É a tabela onde a gente vai planejar ou vai marcar o nosso intervalo de superfície. Então, a gente tem também aqui na coluna do lado esquerdo, a coluna vertical, a gente tem os grupos de pressão que são determinados no mergulho que antecede o intervalo de superfície. Então, pode ser o primeiro mergulho, ou pode ser um segundo mergulho que anteceda um terceiro mergulho e assim por diante. Já na linha horizontal, a gente também tem os grupos de pressão que são determinados no planejamento do mergulho que sucede o meu intervalo de superfície. Se eu fiz um único mergulho, esse é o planejamento do segundo. Se eu já fiz dois, esse sai no planejamento do terceiro. E assim por diante também. Aqui dentro são os valores determinados como valores para intervalo da superfície. Então, eles estão em minutos, em horas, e ele serve para que a gente oriente o nosso intervalo de superfície. Esse é o tempo que eu tenho que descansar entre dois mergulhos. E como é feito? Nessa coluna vertical da esquerda, eu vou correr até um determinado valor, que vai ser especificado lá no nosso mergulho, e o cruzamento com o grupo de pressão na coluna, na linha horizontal, é que vai me dar o tempo que eu devo ficar na superfície. Então, como diz aí, o intervalo de superfície é determinado com o cruzamento dos dois grupos de pressão. E caso esse cruzamento dê nessas caixas vazias, não está errado não, só significa que eu não preciso ficar, eu posso mergulhar imediatamente, eu não preciso ter um tempo de superfície. Vamos ver como isso funciona. A gente vai fazer uma simulação com um primeiro mergulho que será 22 metros e vai durar 18 minutos. Aí eu volto para a superfície e vou ficar na embarcação por 30 minutos, antes de eu fazer o segundo mergulho. Qual o tempo máximo que eu posso permanecer no fundo do meu segundo mergulho, que está programado para uma profundidade de 20 metros? Então vamos lá. Nessa primeira coluna, nessa primeira tabela, eu vou pegar na minha coluna do lado esquerdo, que é a minha profundidade do mergulho, e eu vou procurar lá os meus 22 metros. E eu vou ver que não tem 22 metros, mas eu acho 21 e acho 23. Eu descarto o menor e eu vou adotar o maior como minha profundidade de mergulho. E aí eu vou procurar, vou correr na linha horizontal da profundidade e vou achar o meu tempo programado para esse mergulho. E eu também vou ver que não tenho 18 minutos, mas eu tenho 17 e 19. E da mesma forma como eu procedi com a profundidade maior, eu vou fazer para o meu tempo de fundo. Eu vou determinar que será de 19 minutos, apesar de eu permanecer no fundo os 18 minutos programados.
Isso é para efeito de cálculo na tabela. Então, escolhi os 19 minutos e eu subo para ver qual é o grupo de pressão que esses 19 minutos a 23 metros determina para que eu programe o meu segundo mergulho. E eu vou achar ali a letra K como sendo o meu grupo de pressão. Daí, eu vou para a tabela número 2. Quando eu chego aqui, eu vou pegar na minha coluna da esquerda, que está lá, grupo de pressão antes do intervalo de superfície, e vou achar a letra K, que foi o meu grupo de pressão determinado no meu primeiro minuto, no meu primeiro mergulho. Eu vou lembrar que está programado eu ficar 30 minutos na superfície. Então, o que eu faço? Eu vou buscar 30 minutos. Não tem 30 minutos, eu coloco um tempo maior por segurança. Vou escolher os 31 minutos. Feito isso, eu vou verticalmente determinar o meu segundo grupo, que é um grupo de pressão depois do meu intervalo de superfície. E achei ali a letra G. O que eu faço agora? Eu vou de novo para a minha tabela número 1 e vou colocar essa letra para o meu segundo mergulho programado. Então vamos lá. Eu vou de novo lá na minha coluna da esquerda e eu não tenho, meu segundo mergulho está programado para 20 metros. De novo, eu não tenho, eu tenho 19 e tenho 21. O que eu faço? Eu escolho o 21. E aí, escolhido o 21, eu vou lá em cima, na minha letra G, que é do segundo mergulho, e vou descer verticalmente até encontrar a profundidade de 21. E daqui eu vou encontrar um número 18. Agora, a gente tem que lembrar que esse é o segundo mergulho. Então, já não é mais o meu tempo de fundo aqui. Aqui é o meu tempo de nitrogênio residual. Bom, mas eu preciso saber quanto tempo eu vou poder ficar nesse segundo mergulho. Então, o que eu vou fazer? Eu pego na mesma linha horizontal dos meus 21 metros, da minha profundidade, e eu vou até o meu limite, até a caixa vermelha, e vou ver o tempo que eu posso ficar nessa profundidade. Esse é o tempo máximo que eu consigo ficar nessa profundidade. Para eu saber quanto tempo eu vou poder ficar no meu segundo mergulho, eu vou subtrair a minha taxa de nitrogênio residual nesse tempo limite de fundo. Então, eu estou subtraindo o meu tempo de nitrogênio residual, suposto tempo de nitrogênio residual, do meu tempo máximo de permanência na profundidade de 21 metros, e aí eu vou ter lá um número que é 24. Esse é o meu tempo máximo de fundo. Então, o meu segundo mergulho ele vai ser realizado a 20 metros de profundidade e eu posso ficar no máximo 24 minutos no fundo. Vamos fazer agora uma segunda simulação. Essa segunda simulação é um mergulho mais profundo. Ele é um mergulho que vai ser a 35 metros e vai durar 10 minutos. O meu segundo mergulho, ele vai ser a 25 metros e vai durar 21 minutos. Aqui eu quero saber quanto tempo eu tenho que ficar na superfície entre esses dois mergulhos. Vamos lá para. Então eu tenho lá o meu primeiro mergulho naquela coluna da esquerda, naquela coluna vertical, e eu também vou ver que eu tenho 31 e tenho 36. Mais uma vez, eu vou descartar o meu menor e vou adotar a minha maior profundidade para efeito de cálculo. Vou marcar aqui
o tempo que está programado para esse meu mergulho, que é de 10 minutos. Subo verticalmente para encontrar o meu grupo de pressão para esse primeiro mergulho. Acho ali a letra J. E aí nós vamos para o segundo mergulho. Volto na tabela. Vou achar aqui que o meu segundo mergulho ele é a 25 metros. E eu, mais uma vez, não tenho 25 metros. O processo é o mesmo, descarto o menor, adoto o maior. E aqui eu tenho que lembrar o seguinte: meu segundo mergulho, ele está previsto para 21 minutos. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu tempo máximo de mergulho. Lembra que esse é o segundo mergulho. Então, esse tempo todo aqui, esses números todos aí do meio, eles representariam o meu tempo de nitrogênio residual. Então, por isso que eu não estou marcando 21 agora. Eu estou vindo direto para o meu tempo máximo de mergulho. E aí, aqui, o que é que eu faço? Eu vou pegar o meu tempo máximo de mergulho, vou subtrair os 21, que esse é o meu tempo planejado para o segundo mergulho. E aqui eu vou achar um número que é o meu número 3. Esse número 3 é o tempo de nitrogênio residual que eu tenho do meu primeiro mergulho. E é ele que vai servir para que eu ache o segundo grupo de pressão. Como eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 3 e agora sim eu vou buscar na tabela, vou achar o número 3, subo verticalmente e acho lá o meu grupo de pressão do meu segundo mergulho. Bom, eu tenho 2 grupos de pressão já, e eu vou lá para a segunda tabela agora, e eu vou pegar o meu primeiro grupo de pressão do primeiro mergulho, do meu primeiro mergulho, e está ali, foi a letra J. Eu vou pegar a segundo grupo de pressão, que é o A, vou fazer a intersecção desses 2 valores, e eu vou achar 4 horas e 53 minutos. Esse é o tempo que eu tenho que esperar na superfície antes de fazer o meu segundo mergulho. E agora, uma terceira e última simulação, que é um mergulho a 22 metros e 18 minutos, um segundo mergulho que vai ser a 15 metros e vai durar 20 minutos, e eu quero saber quanto tempo eu tenho que permanecer na superfície entre os mergulhos. Então vamos de número 1, na coluna da esquerda, na profundidade, eu vou achar lá os meus 22 metros e eu vou ver que eu tenho só 21 e 23. Mais uma vez, eu descarto a menor e vou adotar a maior. Vou correr aqui na minha tabela o tempo de 18 minutos. E eu vou ver que eu não tenho 17 e 19. Vou fazer a opção, mais uma vez, pelo maior. Feito isso, eu subo e acho meu grupo de pressão para esse primeiro mergulho. Vou lá para o segundo mergulho agora, que é 15 metros, e eu tenho uma expectativa de 20 minutos. Mas lembra que é o meu segundo mergulho. Então, o que eu tenho que fazer aqui é determinar o meu tempo de nitrogênio residual. Para isso, eu vou até o meu tempo limite de mergulho nessa profundidade,
que é 91 minutos. Vou subtrair dele agora o meu tempo programado de mergulho, ou seja, eu dos 91, o meu segundo mergulho estava programado para 20 minutos, eu subtraio do 91 os 20 minutos, e eu vou achar um número que é o número 71. E esse é o meu tempo de nitrogênio residual. Aí eu volto ali para os valores de tabela e eu vou ver que eu tenho ali um número 71. Eu vou marcar esse número e vou subir verticalmente para achar o meu segundo grupo de pressão. Bom, de posse desses dois grupos de pressão, eu vou para a tabela número e eu vou cruzar a minha letra T do segundo mergulho com a minha letra K do primeiro mergulho e eu vou ver que eu caio numa célula, numa caixa vazia. Isso significa que não há necessidade de intervalo de superfície entre esses dois mergulhos. Eu poderia simplesmente subir, trocar meu cilindro e voltar a mergulhar em seguida. Bom, pessoal, antes de terminar, a gente tem essas informaçõezinhas aqui, que é importante que a gente também guarde muito bem guardado. O tempo de intervalo entre o seu mergulho e o deslocamento aéreo, caso você precise voltar para a sua cidade e vá fazer isso via avião, ele não pode ser menor do que um dia. Por quê? Porque da mesma forma como a gente planeja nossos tempos de descompressão, a gente tem que pensar que um avião voando a 8.000 metros, 10.000 metros, a pressão lá em cima é muito menor. Então, a gente corre o risco de uma doença descompressiva também na altitude. O segundo é que essas tabelas elas não incluem um planejamento para mergulhos em altitude. E a gente considera altitudes maiores que 300 metros acima do mar. Então, essas tabelas para mergulhos em altitudes maiores que 300 metros acima do mar, elas não funcionam, tá certo? Elas não servem. Se nos cálculos que você fizer, você encontrar lá os seus grupos de pressão e eles forem ou W ou X, o intervalo de superfície não pode ser menor do que 1 hora. Ok? E se esses grupos forem Y ou Z, o intervalo de superfície não pode ser menor do que 3 horas. O item 5 é, se você faz um mergulho em águas geladas, para efeito de cálculo na tabela, você soma 5 metros a sua profundidade planejada. Ou seja, se você planeja mergulhar a 20 metros, você vai lá naquela sua coluninha da esquerda, na profundidade, e faz o cálculo com 25 metros. E a sexta, e não menos importante, dica, né, para a gente lembrar, é que a velocidade de subida, sempre que a gente vai sair do fundo para a superfície, a gente não deve ultrapassar 10 metros por minuto. Essa é uma velocidade segura de retorno à superfície. Bom, pessoal, acho que isso são informações suficientes para que a gente aprenda a lidar com esses valores de tabela de mergulho. Qualquer coisa, a gente tem os contatos no final dessa apresentação. Entre em contato com a gente e a gente esclarece todas as dúvidas que ficarem. Obrigado pela sua atenção. Espero ter colaborado para o seu próximo mergulho.